Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Grato a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos, ao pastor Paulo, a essa igreja, aos obreiros, à diretoria. Minas Gerais é um dos estados que eu mais ministro, de maneira que todos os meses eu tenho várias agendas aqui. Hoje eu estou aqui com os irmãos e daqui eu estarei indo a Montes Claros, aonde temos alguns compromissos ali. Semana que vem temos compromisso aqui no estado também. No final do mês temos compromisso aqui no estado também. No começo de dezembro, enfim, estamos sempre aqui por Minas Gerais. Assim sendo, aprove a Deus, nós estamos aqui entre amigos, companheiros de ministério, cooperando com essa igreja, cooperando com o pastor Paulo. Muito obrigado, pastor, pela confiança de me receber aqui mais uma vez. Que Deus em Cristo continue abençoando o senhor, pastor Alcides, seu vice-presidente, essa diretoria. Paulo, que sempre tem nos atendido, nos conduzido ali do aeroporto. Que Deus te abençoe sua vida e continue prosperando o seu ministério. Meus irmãos, como foi apresentado aqui nessa noite, os irmãos sabem que eu coopero dando seminários, pregando e dando o que nós chamamos de mentoria pastoral em alguns campos, em algumas igrejas. Mas eu sou pastor de igreja, então eu entendo perfeitamente que um culto como esse é um culto de nós pararmos para uma reflexão da palavra, e nós olharmos para a palavra no propósito de extrairmos dela sempre o ensino para o nosso crescimento, porque o que sustenta, meus irmãos, a vida do crente é a palavra. A palavra, ela é a sua base, o seu alicerce, de maneira que Jesus disse que o crente edificado na palavra é o crente edificado na rocha. Pode vir chuva, pode vir enxurrada, que não remove a casa, mas aquele que não é edificado na rocha corre o risco da casa desmoronar. Portanto, eu quero nessa noite convidar os irmãos para o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Eu vou estar lendo e peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, habita ali,
eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço, numa vasilha um bocado de água que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, trai-no para fora. Depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Bendito Deus e Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de misericórdia e de bondade, na tua presença, Senhor, eu encontro-me mais uma vez reunido com a tua igreja, Senhor, nesta feita para comunicar a tua palavra. Vem pelo teu Espírito na noite deste dia, ministra sobre cada vida, ministra sobre cada coração. Espírito Santo, atua nesta noite, pelo poder da palavra, que possamos ser edificados no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite tomar esse texto bíblico para falar a vocês sobre o Deus da providência. O Deus da providência. Amém? Vamos repetir isso, diga comigo: Deus da providência. A primeira vez que nós ouvimos essa expressão sobre o Deus da providência foi quando Abraão subiu ao monte Moriá por um pedido de Deus. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, dai-me o teu filho, o teu único filho, em sacrifício lá no monte. Isaque tinha mais de 7 anos de idade, porque diz a Bíblia que ele já estava desmamado. E Abraão tomou o menino, não comunicou a Sara o que ele ia fazer, mas levou Isaque para o monte. Quando Abraão chegou no pé do monte, a Bíblia diz que ele olhou para os servos que estavam com ele e disse: olha, vocês fiquem aqui, porque eu e o menino, nós vamos subir para adorar, e havendo adorado, nós tornaremos para vós. É interessante que Abraão sobe para sacrificar Isaque, mas ele diz para os servos: eu e o menino vamos subir, e depois que nós adorarmos, nós vamos retornar de volta. Ele não disse eu retornarei. Abraão está entendendo que algo vai acontecer. Abraão entende um princípio, irmão.
Com Deus não se questiona, com Deus se obedece. O como não pertence a nós, pertence a Deus. Da onde não é problema nosso, é com Deus. Abraão sobe, começa a preparar o altar para o holocausto. Isaac já estava acostumado a ver o pai oferecer sacrifício ao Senhor. Então ele faz uma pergunta para o pai: se pai, está faltando aqui um elemento para o holocausto hoje. Aonde está o cordeiro que nós vamos sacrificar? Diz a Bíblia que Abraão responde: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele pega Isaac, coloca sobre o holocausto, pega a faca chamada de cutelo, que era para executá-lo, e diz a Bíblia que quando Abraão levantou o cutelo para matar o filho, eu gosto dessa expressão, a Bíblia diz que Deus bradou. Isso é bem pentecostal, né? Deus bradou e disse a Abraão: não faças tal. Agora sei que temes a mim e não me negaste o teu único filho. Diz a Bíblia que naquele instante Abraão viu entre os matagais um cordeiro enroscado ali. A pergunta que eu quero fazer nessa noite é: que hora que aquele cordeiro chegou ali? Por quê? Porque se aquele cordeiro tivesse ali no momento que Abraão chegou no monte para sacrificar, Isaac não teria feito a pergunta: aonde está o cordeiro? Ele já teria visto o cordeiro. Se porventura Isaac não tivesse visto o cordeiro e aquele cordeiro tivesse enroscado ali, quando Abraão chegou, mas Isaac começou a montar o altar, o cordeiro ia começar a berrar. Quem já viu o animal perdido no mato sabe. E logo eles veriam que tinha um cordeiro ali. Então a pergunta é: que hora que aquele cordeiro chegou? O cordeiro não estava ali quando Abraão chegou. O cordeiro não estava ali quando Abraão montou o altar. O cordeiro não estava ali quando Isaac fez a pergunta. Que hora que o cordeiro chegou? O cordeiro chegou na hora que Abraão levantou o cutelo. Naquela hora, Deus trouxe a provisão. E diz a Bíblia que Deus disse a Abraão: não faças tal. Ele proveu um cordeiro para o lugar de Isaac. E a partir daquele momento, Deus fez a primeira assinatura na vida de Abraão. Qual foi a assinatura que Deus fez? O nome dele agora é Jeová Jireh, o Deus que provê. E Deus ficou conhecido como Deus da provisão. O dia que Ló foi tomado pelo espírito de ingratidão, porque diz a Bíblia que o rebanho de Ló prosperou junto com o rebanho de Abraão, e os pastores começaram a brigar por causa de espaço de terra. Então Abraão chamou Ló e disse: Ló,
vamos separar, porque nós somos irmãos, e nós não vamos contender, porque irmão não briga, irmão. Se tiver brigando, não é irmão, não. E se for pastor aí, que não briga mesmo. Abraão disse: não brigo, não. Então faz o seguinte, Ló: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para cima, eu vou para baixo. Meus irmãos, a pergunta é: Deus chamou Ló alguma vez? Deus fez alguma promessa para Ló? Não. Qual deveria ser a atitude de Ló? Chegar em Abraão e dizer assim: meu tio, se os meus pastores estão brigando com os seus, eu mato o meu gado hoje, eu acabo com o meu rebanho hoje, porque se eu tenho alguma coisa, é porque eu estou debaixo da sua sombra. Mas não, irmão, Abraão dá a Ló o direito de escolha, porque quem tem certeza que Deus está na vida, irmão, qualquer lugar é lugar. Ele não escolhe lugar. A Bíblia diz que Ló, olhando a campina, Ló viu que lá tinha água, Ló viu que lá tinha pasto. A pior para Abraão, deixou a parte alta, deixou a parte de montes e pedregulhos, mas a boa parte não é aquela que você escolhe, a boa parte é aquela que Deus te dá. Porque a nossa escolha é baseada no olho humano, mas a escolha de Deus é baseada no olho divino, e o olho divino vê tudo, sabe tudo, conhece tudo. Diz a Bíblia que Abraão cavou poço. Sabe o que acontece? Deus mudou o curso da água. Se é da água descer, a água passou a subir. Porque se Deus estiver na tua vida, irmão, Deuteronômio capítulo 8, o Senhor diz assim: eu mandarei que a bênção esteja contigo. Aonde? Quando você entrar, quando você sair, quando você comprar, quando você vender, aonde você estiver, a bênção chega. Ei, não é você que corre atrás da bênção, não, é a bênção que corre atrás de você, é a bênção que acha o teu endereço. Porque Deus proveu na vida de Abraão. Ele é Jeová Jireh. Olha para Isaac, olha para Jacó, olha para Israel no Egito, irmão. A Bíblia diz no capítulo 12 do livro do Êxodo, que quando Israel saiu do Egito, sabe o que aconteceu? Eles empobreceram o Egito. Até hoje o Egito é só história e pirâmide. Até hoje, irmão. Até hoje só sobrou areia, pastor. A Bíblia diz que eles saíram de lá com ouro, com prata. E o texto diz assim: e o Senhor enriqueceu a Israel. Sabe o que Deus fez? Colocou 2 milhões de pessoas no deserto. E sabe o que ele fez? Cuidou deles de dia e de noite. Proveu para eles coluna de fogo de noite, aquecia do frio e livrava das feras do deserto. Quando o dia ia raiando, lá via o sol escaldante, Deus colocava uma coluna de nuvem, sombra, ar condicionado. A Bíblia diz que ele mandava pão todos os dias. Eles comiam na segunda, dependia de Deus para terça. Comia na terça, o menino dizia: papai, e amanhã? Amanhã Jeová vai mandar. Comia na quarta comia, dependia de Deus na quinta. Isso é o Deus que provê.
Aí um dia eles enjoaram do cardápio, disseram: Senhor, a gente não quer pão não, a gente quer comer carne. Mas pediram murmurando. Irmão, você pode pedir tudo, desde que você não murmure. Se murmurar, paga o preço. A Bíblia diz que ele pediu murmurando. A Bíblia diz que Deus mandou subir do mar uma enxurrada, uma enchente de cordonizes. E eles comeram que morreram com carne entre os dentes. Porque murmurador come, mas morre no caminho, irmão. Não pode murmurar, senão não recebe a bênção completa. Amém? Está faltando água. Deus disse: Moisés, fala com a rocha. Moisés ficou meio bravo, bateu, mas com a rocha deu água, deu. O Salmo 107 diz que eles andaram no deserto. Não houve entre eles nenhum fraco, nenhum inválido, e nem os pés incharam. Por quê? Porque o plano de saúde era do céu, era de Jeová. Ele apresentou no capítulo 15 a Moisés, disse: Moisés, diga para esse povo que eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o Senhor que te sara, o Senhor que te sara. O que provê saúde está aqui nessa noite. O que provê saúde está aqui nessa noite. Arabadara. Meus irmãos, eu preciso dar um salto aqui, porque se eu for trazer desde o Êxodo até aqui no texto lido, o tempo não dá. Mas nesse capítulo da Bíblia, eu vejo o maior exemplo de provisão. Porque aqui, pastor Paulo, eu vejo provisão para a igreja e eu vejo provisão para o crente na igreja. Então, o Deus que cuida da igreja é o Deus que cuida do crente na igreja. Por isso, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: esse assunto dos desigrejados, cuidado com ele. Crente precisa congregar. O melhor lugar é aqui. O salmista diz no Salmo 27: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Para quê? Para aprender no seu templo e contemplar a sua formosura. Aqui é lugar de aprender e contemplar, aprender e contemplar. Todo dia você aprende no templo. Irmão, não tem culto que o crente não aprenda. Pastor, mas o culto hoje foi ruim, pregador foi ruim, o dirigente do culto foi ruim, os cantores foi ruim. Você aprendeu a ter paciência, ficou 2 horas num culto ruim desse. Pronto, saiu com paciência. Já aprendeu a ser paciente. Então não tem culto que você não aprenda, meu irmão. Está sempre aprendendo, amém? Então, escute. Você entendeu que ele é provedor? Olha para o texto. Sabe o que está acontecendo aqui? Acabe é o rei de Israel. Acabe casou-se errado. Um casamento errado desmantela muita coisa, viu, gente? Pensa num negócio que atrapalha um casamento errado, viu? Agora, eu vou abrir só um parênteses aqui. É tão sério esse negócio de casamento que você não pode transferir culpa, porque você é livre para escolher, mas é responsável pela sua escolha. Então quem você escolheu, aguenta, viu? Aguenta, você escolheu, então carrega. Carrega. Próxima vez que eu vim aqui eu vou falar disso, eu vou falar só de casamento, mas hoje aqui o assunto é outro. Aqui um casamento errado. O que Acabe fez? Acabe casou com Jezabel, uma mulher desviada. Pior ainda, ela era sacerdotisa de Baal. Ela era adoradora de Baal. O que ela faz? Após o casamento, ela trouxe a religião dela. O rei instituiu o baalismo como a religião oficial. Derrubou os altares do Senhor Deus e levantou altares a Baal.
para cada tipo, cada família tinha um Baal específico. Baal era tido na nação como Deus da providência, como Deus da prosperidade. Se o campo produzia, glória a Baal. Se o gado gerava, glória a Baal. Deus disse a Isaías: Isaías, a minha glória eu não dou a outro. Irmão, Deus não divide a glória dele com ninguém. Sabe o que ele faz? Ele inspirou Elias. Quem era Elias? Profeta do Senhor. Diante desse desvio da nação, toda a nação adorando a Baal, Elias foi levantado por Deus, chegou para Acabe e disse: Acabe, eu tenho uma palavra para você, segundo a minha palavra. Por que ele não disse segundo a palavra de Deus? Ele disse segundo a minha palavra, porque a autoridade profética está sobre ele. O que ele falar, Deus sela. Elias é o tipo da igreja, irmão. Até arrebatado como a igreja vai ser, Elias foi. Tudo que a igreja ligar aqui, Jesus disse que está ligado lá. O que a igreja desligar aqui, está desligado lá. Meu irmão, nós usamos muito pouco isso, mas experimenta se levantar num culto como esse, a igreja, e ligar aqui para vocês verem. Liga aqui para você ver se não está ligado lá. Sabe por que nós temos dificuldade? Porque se há uma coisa que Satanás quer quebrar na igreja direto, é a unidade da igreja. Porque separados nós não somos ninguém, mas unidos, meus irmãos, unidos, o Salmo 133 diz assim: ali o Senhor ordena a bênção. Ali aonde tem unidade. Aonde tem unidade, a Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção e a vida, 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 a bênção e a vida. Deixa eu ver se tem crente que crê nisso nessa noite. Levante a tua mão ao céu. Se tiver unidade, ali tem a bênção e tem a vida, tem a bênção e tem a vida, tem a bênção e tem a vida, tem a bênção e tem a vida. É autoridade. Elias chega e disse: Acabe, segundo a minha palavra, durante 3 anos e meio, não vai haver chuva, nem orvalho, o céu vai fechar. Por que Elias disse isso? Porque eles estavam adorando a Baal, e estava dizendo o seguinte: Baal é provedor. Quem provê o trigo é Baal, quem provê o gado é Baal. Aí Elias disse: eu vou fechar o céu, e eu quero ver se é Baal que provê mesmo. O que é isso, irmão? Elias é fiel na mensagem. Agora é interessante que Elias é fiel numa mensagem que comprometia até ele mesmo, irmão. Porque a mensagem de juízo que Elias está trazendo comprometia até o pão dele. Porque se não vai chover, não vai ter trigo. Se não tem trigo, não tem pão. Se não tem pasto, não tem gado. Então Elias entrega uma mensagem que ele mesmo estaria refém da mensagem que ele está entregando. Mas por isso que Elias é o tipo da igreja, irmão. Porque a igreja não escolhe a mensagem, a igreja prega a mensagem do Senhor. E se a igreja for fiel na mensagem que ela prega, dela cuida Deus, irmão. Olha o que acontece aqui. Diz o texto: quando Elias termina de entregar a mensagem, que ele vai saindo, a Bíblia diz: e veio a ele a palavra do Senhor. Não diz a Bíblia que veio a ele a palavra do Senhor para ele falar a Acabe, porque Deus já tinha ordenado para ele ser profeta da nação. Mas quando ele entrega a mensagem fiel, combatendo a idolatria, então diz o texto: e veio a ele a palavra do Senhor. E qual foi a palavra que veio? Elias,
você vai lá para a beira do ribeiro, fica lá, porque eu já ordenei. O verbo aqui está no passado, irmão. Eu já ordenei aos corvos que ali te sustente. Sabe o que Deus está dizendo? Você acabou de entregar uma palavra, Elias, que vai trazer juízo. Já que Israel está desviado, porque Israel deveria cuidar de Elias, porque ele era profeta da nação de Israel. Então a obrigação era de Israel cuidar dele. Mas Israel desviado, Deus disse: não tem problema. Se tiver crente desviado, eu uso corvo mesmo, mas Elias vai ser cuidado. Diga comigo assim: Elias é o tipo da igreja. Meu irmão, sabe quem cuida da igreja? Sabe quem provê para a igreja? É Deus. Irmãos, a igreja não precisa de mim nem de você. Sabia disso? Pastor disse: se eu não contribuir, a igreja para não, irmão. Talvez aqui pode ter alguém que nunca contribuiu. A igreja não parou. E ela não para. Por que ela não para? Porque a igreja só dá certo, irmão, porque ela é obra de Deus. Qualquer conta tem a pagar esse mês, prebenda, pagar isso, pagar aquilo, tá bom. E a receita para pagar isso aqui? Está onde? Senão a receita está aí, no bolso dos crentes. Mas e se eles não trouxer, exclui? Não devia, mas a gente não exclui não, tem misericórdia e deixa. Mas eles dão cheque pré-datado antes? Não. Manda um boleto para eles todo mês? Não. Mas como é que é isso? Não funciona assim. O mês que a Maria não dá, Deus levanta a Joana. O mês que o Paulo não dá, Deus levanta o Pedro. O mês que o José não dá, Deus levanta o Severino. Mas desde que ela é igreja, nunca faltou, porque Ele sempre está provendo, sempre está provendo, sempre está provendo. Por que isso? Porque é obra de... Então, eu e você, nós só somos o canal. Mas significa o quê? Israel era o canal para sustentar Elias. Quando Israel fechou a mão, porque estava adorando a Baal, sabe o que Deus fez? Não tem problema, a mensagem vai continuar sendo pregada, o ensinamento de Elias vai continuar dando. Já que Israel está dessa maneira, Deus levantou os corvos, e a Bíblia diz que eles traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite. Agora, há um detalhe aqui no texto. Por que eles não traziam de manhã para ficar até a noite? Por quê? Porque Elias comia de manhã e dependia de Deus para a noite. Irmão, deixa eu falar, a igreja não depende do João, não depende do fulano, não depende do ciclano, não. A igreja depende de Deus. Quem provê é Deus, quem levanta é Deus, quem envia é Deus. Qual é a verdade central aqui? Para Deus ser provedor, nós precisamos crer que Deus é a fonte, meus irmãos. E alguém que entrega uma contribuição, ele é apenas um meio que Deus usa, mas a fonte é Deus. E se a fonte é Deus,
Quem canaliza é Deus. Agora, diga comigo assim: Deus sempre dá provisão aonde tem uma visão. Olha, se a igreja estabelece visão, Deus dá provisão. O que é a provisão? É o meio de executar a visão. Então, se tem uma visão, tem do céu provisão. E tem mais um detalhe: tem com antecedência. Deus disse a Elias: Elias, eu já ordenei, já estava ordenado por Deus. Amém? Quantos creem que Deus é provedor para a igreja? Mas eu disse que eu ia falar nessa noite sobre o Deus que provê para a igreja e o Deus que provê para o crente na igreja. O versículo 9 do capítulo 17, olha aí na sua Bíblia. Deus chamou Elias e disse: Elias, agora você vai mudar de lugar. Os corvos não vão vir mais. O ribeiro, a água vai secar. Por que, Deus? Você vai lá para a cidade de Serepta. Sabe onde era essa cidade, irmão? Na região de Tiro e Sidom. Sabe onde ficava isso? Era na cidade natal de Jezabel. O que está acontecendo aí? Deus disse: Elias, você vai para lá, porque lá eu já ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. O que está acontecendo aqui? Essa mulher entra em cena aqui. Quem é essa mulher? A história bíblica diz que essa mulher é uma viúva. Essa mulher não é crente. Essa mulher é lá de Tiro e Sidom. Essa mulher não pertence a Israel. Jesus disse isso em Lucas 4:25, que ela não pertence a Israel. E essa mulher está com necessidade. Qual é a necessidade dessa mulher? Ela olha para a panela dela, tem um restinho de farinha. Ela olha para a botija dela, tem um restinho de azeite. O que essa mulher está ouvindo falar? Lembra que Acabe mandou procurar Elias para matar. Mandou varrer o reino para achar Elias de qualquer jeito. E a palavra é essa: essa seca é por causa de Elias. Ele orou, o Deus dele fechou o céu. Só que essa mulher ouviu o tempo todo que quem abriu o céu era Baal. E agora a palavra que chegou para ela foi: olha, não está chovendo por causa do Deus de Elias. Então o que essa mulher fez? Essa mulher resolveu mudar de Deus. É, pastor? É. Deus teve uma conversa com ela, irmão. Olha o que Deus disse para Elias aí. Deus disse assim: Elias, eu ordenei a ela. Deus falou ou não falou com ela? Teve uma conversa ou não teve? E por que, pastor Macari, que Deus ordenou a ela? Ela olha para a botija, tem um restinho de azeite. Ela olha para a panela, tem um restinho de farinha. Escute, se você pegar isso aqui agora, que eu estou ensinando, você simplesmente vai virar uma chave a partir dessa noite. E você vai ver o que é provisão de Deus de verdade na sua vida. Essa mulher precisa de azeite. Essa mulher precisa de farinha. Essa mulher precisa cuidar do filho. Essa mulher é viúva. Então ela ora ao Deus de Elias. Por que ela ora ao Deus de Elias? Porque ela está informada que é o Deus de Elias que fechou. Ela está informada que é o Deus de Elias que deu a seca. E quando ela ora: Deus de Elias, eu preciso de azeite e de farinha. Aí Deus olhou e disse: só está precisando do quê? Eu preciso de azeite e de farinha, senão vou comer eu e o menino, nós vamos morrer. Ah, então tá bom.
Deixa eu falar um negócio para a senhora. Se a senhora precisa de azeite e de farinha, só tem um jeito de eu prover azeite e farinha. É a senhora primeiro dar azeite e dar farinha. Já que a senhora está precisando, eu vou mandar Elias para ir. Irmão, se fosse eu e você, a gente ia fazer uma cesta básica e levar para ela. Hã? O que está acontecendo? Essa mulher está crendo na panela que tem. Essa mulher está crendo na botija que tem. Aí Deus disse para Elias: Elias, vai para lá, porque eu já ordenei a ela para te sustentar. A mulher está dizendo para Deus assim: o que eu tenho é tão pouco que vai comer eu e o menino e morrer. Deus está dizendo: o pouco que você tem, se você começar a espalhar, eu vou provar para você que vai viver você, vai viver esse menino e vai viver o profeta que vai chegar na tua casa. Escute, Elias chegou, irmãos. Encontrou ela catando quantos cavacos? Era pouco que ela tinha ou não? Quem já acendeu fogo a lenha aqui? 2 cavacos dá para alguma coisa, irmão? 2 cavaquinhos só. Significa que era pouquinha farinha mesmo para fazer aquele pirão. O que ela tinha ia ser um bolinho pequeno. Quando ela cata os dois gravetos, ela vai saindo. Elias disse: senhora, traz um pouco de água. Quando ela vai para buscar água, Elias disse: traz também um punhado de pão na tua mão. Aí ela olhou para Elias e disse assim: o senhor está vendo aqui os gravetos? Isso aqui é para mim fazer o último bolo ali dentro, o último pão. Vai comer eu e o menino e vamos morrer. Parece-me ver Elias dizendo: senhora, deixa eu falar para a senhora, eu estava comendo pão e carne até agora, lá na beira do ribeiro, e Deus me tirou de lá para vir para cá, e Ele falou comigo que a senhora vai me sustentar. Então eu vou mostrar para a senhora que se a senhora aprender que ninguém tem tão pouco que não pode dar, mas tem pouco porque não dá. Então eu vou ensinar a senhora que do pouco se tira um pouco. A senhora vai entrar lá para dentro, vai pegar disso que a senhora tem. Irmão, Deus não pede o que você não tem, viu? Não. Ó, disso que a senhora tem, a senhora vai tirar primeiro, diga assim, primeiro, um bolo pequeno. Vai trazer para mim. Depois fará para a senhora e para o seu filho, porque assim diz o Senhor: não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela, até o dia que eu resolver orar para chover de novo. Ei, olha para o seu irmão e diga assim: tirar um pouco da onde tem muito, todo mundo faz. Agora tirar um pouco da onde já tem pouco, deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. Por que é que Deus pediu um bolo pequeno para essa mulher e colocou no bico dos urubu pão e carne para levar para Elias? Já parou para pensar nisso, irmão? Ele colocou pão e carne de manhã e de tarde no bico dos corvos e disse: leva lá para Elias. E agora Deus diz para Elias: Elias, pede para ela primeiro fazer um bolo pequeno, traz aqui fora. O que está acontecendo aqui, meu irmão? Essa mulher, lembra que ela não era crente, ela quer a bênção de Deus, mas a bênção de Deus, ela é tipificada da sua necessidade. Se nessa noite você quiser cura divina,
eu vou pregar sobre cura. Você vai pegar o versículo sobre cura, você vai comer a palavra de cura e vai receber cura. Se você quiser poder de Deus, eu vou falar sobre Espírito Santo, sobre renovação. Você pode ser cheio do Espírito Santo, você vai sair daqui batizado com o Espírito Santo. Mas se você quiser provisão de Deus, prosperidade, é essa a palavra que você precisa ouvir, crer nela, praticar ela e receber dela. Por quê? Diga comigo assim: a unção segue o tema. Começa a pregar, vocês são dirigentes de congregação, começa a pregar todo o culto lá, sobre um tema, e você vai ver se Deus começa a fazer de acordo com o tema que você prega ou não. Porque a unção segue o tema, a unção segue o tema, a unção segue o tema. O que está acontecendo aqui? Essa mulher não precisa de poder, essa mulher precisa de farinha e de azeite. Então o que ela precisa fazer? Liberar. Por quê? A confiança dessa mulher, escute, a confiança dessa mulher estava no azeite que tinha, na farinha que tinha. Sabe por que Deus pediu a ela? Deus estava querendo tirar o olho dela, a confiança dela, da panela e colocar na palavra. Sabe qual é o problema dessa mulher? Ela está vendo a farinha acabar, o azeite acabar. Ela está dizendo o seguinte: vai comer eu e o menino e vamos morrer, porque está acabando. Deus está fazendo a ela um convite. Se você crer, a morte vai sair da panela e a vida vai entrar na panela. Por quê? Porque não vai morrer nem você, não vai morrer o menino e não vai morrer o profeta. Agora, vocês perceberam que Deus falou com ela e ela disse para Elias: eu não tenho. Você já viu isso? O que está acontecendo aqui? Essa mulher tomada pelo espírito do medo, que atrás traz a usura, traz a avareza, que te faz reter e não liberar. Escute isso, irmãos. A Bíblia diz que ela voltou, fez o bolo, trouxe para o profeta. Ela resolveu crer, trouxe para o profeta, voltou, fez para ela, fez para o menino. Aí o que passou a acontecer na casa dela? Um milagre que Paulo registrou lá em 2 de Coríntios 12, chamado Operação de Maravilha. O que é a Operação de Maravilha? Eu tiro essa água daqui, quando eu olho tem água. Eu bebo de novo, quando eu olho tem água. Eu bebo de novo, quando eu olho tem água. A Bíblia diz que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e deu na mão dos discípulos. Quantos pães ele deu na mão dos discípulos? 5, os mesmos 5, só partiu e deu. Foi partindo e toma um pedaço, Macário, toma um pedaço, Alcide, toma um pedaço, Paulo, toma um pedaço, um pedaço. Chama o povo, organiza o povo. Aí Macário pegou o pedaço de pão dele e o cesto está na frente, e Macário começou. De repente ele olha, tem pão na mão, tem pão no cesto, 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 tem pão na mão, tem pão no cesto. O camarada passou servindo, quando ele olhou, tem pão, traz o cesto de novo, tem pão na mão, tem pão, e o outro cortando o peixe, tem peixe na mão, tem peixe no cesto, tem peixe na mão, tem... Isso é operação de maravilha. A mulher tirou a farinha, fez para ela, fez para o menino, fez para o profeta. Quando ela olhou, aí o profeta disse: tem um detalhe, eu vou morar aqui com a senhora agora. Por quê? Porque amanhã só precisa dar pão de novo. Por que primeiro para ele? Porque ele representa o altar. Ele representa o altar. É primícia. Primícia. Tudo que você traz no altar primeiro é consagrado. E quando você consagra, é uma transferência automática da bênção. Irmão, oferta é mais espiritual do que material, porque a oferta te liga céu e terra. Céu e terra. Diz a Bíblia, que Elias está morando com ela. Sabe o que acontece? O menino dela ficou doente. Ah, mas agora não entendo. Como que essa mulher está sustentando o profeta e o filho está doente? Diga assim: quem oferta e dizima, passa a prova.
mas só passa na prova, viu, irmão? Não fica não. Não é essa prova de janeiro a janeiro não. Passa na prova. Só que na prova Deus provê. Sabe o que aconteceu? O menino ficou doente. E agora? Agora ela não precisava de azeite e não precisava de farinha. O que ela precisava agora? Cura. Pior ainda, o menino morreu. E por que o menino morreu? Por que o menino morreu? O que foi que ela falou para Elias quando Elias chegou lá? A porção que eu tenho aqui é para que coma eu e o menino e morramos. Havia uma palavra de morte sobre o menino. Só que agora é o seguinte: a oferta que aquela mulher dava para Baal passou a vir para Jeová. E no altar de Jeová tem vida e não tem morte. Ela não precisa de farinha e azeite. O que ela precisa agora? Ela precisa da ressurreição do filho. Mas não tem problema. Por quê? Porque Elias está na casa dela. Se ela tivesse mandado Elias embora, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quando o crente tem compromisso com o altar, Deus lhe devolve não só em finança. Deus não te devolve somente em dinheiro, mas é a bênção de Deus que vai sobre a tua vida, sobre a tua casa, em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, o Senhor te alcança. Diz a Bíblia que Elias orou e o menino ressuscitou. Sabe o que aconteceu, pastor Cides? Quando o menino ressuscitou, Elias trouxe o menino a ela. E sabe o que foi que ela disse? Agora sei. Olha a expressão dela. Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Escute isso, irmão. Aquela mulher já estava vendo milagre e não tinha se convertido ainda. Mas agora, depois que Deus tocou no filho, permitiu que a palavra dela fosse cumprida, o menino morreu e ressuscitou. Olha o que uma oferta faz. Deus não só ressuscitou o menino, mas como salvou a mulher, porque ela passou a crer em Deus agora. Esteja em pé em nome de Jesus. Escute isso, irmão. Olha aqui para mim, olha o que eu vou dizer a você agora. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Eu gostaria que todos prestassem muita atenção agora. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Deus precisava desta viúva para sustentar o profeta? Sim ou não? Precisava ou não? Olha para o seu irmão e diga assim: Deus não precisa da sua contribuição, mas você é que precisa contribuir. Então, o momento da oferta não é porque a obra precisa, é porque eu preciso. Então, quem eu sou na obra de Deus? Eu sou apenas um canal. Se o meu canal estiver entupido, Deus usa outro. Porque Deus é o dono da provisão, irmão. Deus já tinha os corvos trabalhando para ele. Diga comigo assim: Elias não foi à casa dela porque precisava do pão dela. Elias foi à casa dela porque ela precisava liberar o pão. Olha o que Jesus disse: havia muitas viúvas em Israel, mas não foi a nenhuma outra que Elias foi enviado, senão a Serepta, aquela mulher. Sabe o que Jesus estava dizendo? O privilégio foi dela. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você nessa noite. Eu entrei aqui hoje e fiquei me perguntando o que é que eu vou pregar nessa noite. E esta é a palavra que veio ao meu coração. Sabe o que significa isso? Não foi a nenhum outro povo que eu fui enviado nessa noite.
a não ser a você. Tem muita gente em Minas Gerais, tem muitos lugares em Minas Gerais, mas não foi a nenhum outro que eu fui enviado, senão a você. Quando aquela mulher tirou a farinha e o azeite, sabe como é que era o nome disso? Oferta sacrificial. Ela tirou da onde ela não podia tirar. Sabe o que ela fez? Ela estava dizendo: a partir de hoje eu não confio mais nessa farinha, eu não confio mais nesse azeite, eu confio no Deus de Elias que está lá na minha porta. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu trabalho não é a sua fonte, a sua aposentadoria não é a sua fonte. O seu trabalho amanhã pode terminar, a sua aposentadoria amanhã o INSS pode quebrar, a sua empresa pode falir, mas eu quero dar boa notícia nessa noite: a tua fonte é o céu não quebra, o céu não fale, o céu provê, o céu manda, o céu se move. Deus é a fonte de toda a provisão. Da onde? Como? Que jeito? Quem? Não importa. Isso não é problema meu, isso não é problema seu. Como Deus vai fazer? Não sei. Da onde Deus vai pegar? Não sei. Eu só sei dizer que Ele é a fonte. Ele é provedor. Ele é provedor. Ele é provedor. Levante a sua mão para o céu. Diga: eu rejeito todo medo, toda insegurança, toda avareza. Eu não retenho, porque eu creio que a minha fonte é Deus. Que a minha fonte é Deus. Quem põe o pão é Deus. Quem dá saúde é Deus. Quem abre porta é Deus. Quem caminha riquezas é Deus. Quem te faz prosperar na terra é Deus. Laia pra supra pipocopadaracá. Aleluia. Estende as suas mãos para frente assim. Diga assim: Deus é canal que faz chegar nas minhas mãos para que eu espalhe no seu reino. Nesta noite, Senhor, eu me coloco na brecha. Usa-me como canal no teu reino. Você entendeu a palavra? Se eu parar aqui agora, eu sou igual médico que fez o diagnóstico e não deu remédio. Eu vou dar um remédio aqui nessa noite. Permita-me, pastor Paulo Soares, eu fazer um trabalho aqui. Pois bem, irmãos, eu vou fazer um trabalho aqui por minha conta. Eu quero fazer uma oração agora, uma oração de provisão, uma oração de Deus prosperar, de Deus abrir porta, de Deus salvar familiar, de Deus curar. Eu quero aqui à frente crentes que vão trazer uma oferta sacrificial. Você pode entregar nesse culto, pode entregar no próximo culto. Você vai determinar de no mínimo R$100. Pode ser 200, pode ser 500, pode ser 1.000, mas tem que ser no mínimo R$100. Amém? A igreja, quem sabe o que vai fazer com esse valor. Eu só sei que eu estou ministrando a palavra. Eu quero você aqui no altar, porque nessa noite Deus tem provisão, Deus tem coisa nova. Amém? Eu já vi Jesus curar nesse momento de oferta assim, irmão, ó. Vem mais para frente, que tem muita gente. Mais da metade dessa igreja Deus bradou nessa noite. Deus vai mudar salário aqui. Eu vou voltar aqui, vou ouvir testemunho. Nessa noite vai haver cura aqui através da oferta. Vai haver salvação na tua casa através da oferta. O Deus de provisão está aqui. 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 Aleluia. Quantos mais quer vir no altar? Quantos? Sai depressa. Se você entendeu a voz de Deus, sem depressa, sai do seu lugar e vem. Pode trazer hoje a oferta, pode trazer no próximo culto. O importante é que você faça o voto e traga a oferta.
Oh, bendito é o nome do Senhor. Pastor não me pediu para fazer essa oferta, eu tomei a liberdade aqui e repito, o valor é para a igreja do Senhor, mas a bênção é sua. Deus não vende bênção se você não compra. Eu quero que vocês que estão aqui à frente aqui, ó, comece a buscar na tua mente agora, qual o propósito que você quer da parte de Deus com essa oferta aqui. Eu quero que você pense em algo agora, pense em algo específico, porque Deus vai bradar. Quantos mais querem vir? Depressa, irmão, a minha hora está estourada. Se você for vir, não se detenha não faça igual a mulher ficou com medo. Tem muita gente com medo de soltar, com medo de liberar. Esse medo é mamão te prendendo, esse medo é a avareza dizendo, se você der vai faltar, se você der não, rompa isso. Por quê? Porque a tua fonte não é o salário, a tua fonte não é a sua oferta, a tua fonte é Deus, e a tua fonte vai ser aberta, a tua fonte vai ser escancarada nessa noite. Essa oferta ela vai testemunhar diante do céu, de que você está crendo na palavra que você acabou de receber. Sai do teu lugar e vem depressa. Passa à frente aqui, obreiros, para liberar. Vem mais à frente aqui, vem mais, irmãos, vem mais para frente. Vem mais, aí, sobe aí, vem mais próximo do altar. Tem muita gente para vir ainda. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. Rapacapa. Vem mais. Eu tenho visto Deus operar muito sobre isso. Rabacanda, rabassa, rapacabanda, rabacabada, ravacai. Rapacapa. Quem quer participar aqui desse momento agora? Vem mais. Está vindo ali mais uma irmã. Quantos mais? Quantos? Pastor, estou em dúvida. Não tenha dúvida não. Venha para você contar a bênção. Você terá uma experiência com oferta que você nunca teve. E se você não tiver, o dia que eu tiver aqui, você pode me procurar, que eu vou devolver a você a oferta que você entregou. Porque é impossível Deus não fazer. Se você crê, é impossível Deus não fazer. Aleluia. Creia nesta noite. Ele é Jeová Jiré. Ele é o Deus que provê. Posso orar? Tem mais alguém? Olha vocês que estão aqui, estende as mãos assim, ó. Estende as mãos da maneira de receber. Vocês que estão aqui à frente. Tem mais alguém? Eu vou orar só por quem está aqui à frente agora, porque essa oração vai ter confissão agora. Tem mais alguém? Tem mais? Se tiver, corre depressa. Está fechando a oportunidade. Pastor, eu estou meio com medo. Está igual a mulher disse, eu não tenho. Deus disse, sacrifica se você quer vitória. Vem, meu irmão, venha depressa. Venha, minha irmã. É sempre assim, venha. A igreja não precisa dessa oferta, irmão. Isso aqui não estava nem na conta da igreja, não. Isso aqui não estava nem no pensamento. Isso aqui é Deus dizendo, a igreja não necessita, mas você necessita. Você necessita liberar. Deus só acrescenta da onde se tira. Você vai tirar, Deus vai prover, e você vai ver o que Deus vai fazer. Está vindo mais uma irmã ali. Quantos mais querem vir? Quantos mais? Devemos ter aqui uns 50, não sei. Quantos mais? Vem depressa. Tem mais alguém? Pois bem, vocês que estão aqui, olha aqui para mim. Estende as mãos assim. Diga assim, Senhor meu Deus, eu venho no altar agora, respondendo a palavra. Eu não vim comprar bênção, porque o Senhor não vende. Mas eu creio que a minha fonte não é o meu salário. A minha fonte é o Senhor. Então nesta noite eu tomo posse agora do propósito que eu estou pondo diante desse altar, pela fé. Fecha a tua mão agora, segura ela fechada agora. Só eu oro agora. Pai, no nome de Jesus, eu tenho prego a tua palavra nesta noite. Eu já vi o Senhor fazer várias vezes. Aqui está os teus servos, e como prova de que o Senhor vai operar, derrama agora o teu Espírito sobre eles. Eles serão tocados e renovados agora. Vem a unção do teu Espírito como prova. Eu ordeno que seja liberado tudo que está preso. Canaliza a bênção e o milagre na vida desse teu filho, na vida desta tua filha.
de acordo com o propósito que Ele colocou aqui, para que ele saiba que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, receba agora. Em nome de Jesus, receba agora. Agora. Espírito. Espírito de Deus, move-te agora. Receba agora em nome de Jesus. Quantos dizem eu recebo? Amém. Se você trouxe a sua oferta e quiser deixar hoje, já deixa hoje. Se não, traga no próximo culto, na próxima oportunidade, e entregue no altar do Senhor. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe o pastor e a oportunidade que me deram nesta noite. Que o Senhor continue prosperando esta obra.